Olá, galera. Eu sou o Era da Era Palestras e Cursos. Era. Isso, professor Era, sou Era. Isso. Olha, determina a derivada parcial de primeira ordem. O que é derivada parcial de primeira ordem? Era. Aqui, olha, eu chamei função z. Isso, função z igual f de x e y. Por quê? Ó, vamos pensar aqui no plano tridimensional. Isso, ó. Tem o plano, né, quer dizer, o eixo x, o eixo y e o eixo z. Basicamente é isso mesmo. Tá? Ou seja, aqui é um ponto do plano xy e quando você faz, né, mas aí não é o caso em derivada, tá? Lá em integral, em aplicações, você determina isso. Claro que nas derivadas outras que a gente vai ver, tem uma situação de aplicação para isso. Então, aqui de primeira ordem, porque a gente vai derivar em x, depois derivar em y, nós não vamos derivar as duas de uma vez. Aí tem as derivadas de segunda ordem, mas não é o caso aqui. As aplicações, assim, para início, você vai trabalhar com integrais dupla, integral interativa, integral tripla e assim por diante. Você vai aplicar o inverso das derivadas parciais, de duas ou mais variáveis. Geralmente fica nas duas, né? Geralmente. Tá? Tem de 3 variáveis ou mais. E aí o que acontece? Você precisa ir lá nas integrais, você tem muitas aplicações, eu tenho alguns vídeos já sobre isso. E aí, na própria derivada de funções de duas ou mais variáveis, você tem aplicações. Você aplica, por exemplo, para achar máximos e mínimos de uma função, ponto de Sela, aí aplicando o Hessiano, né? O método de Hessiano. Né? Aí você também tem o multiplicador de Lagrange, que é um método para achar máximos e mínimos, aplicações em vários tipos de problemas, aplicações em campos vetoriais, aí pessoal, né? Então as engenharias têm tudo isso e mais um pouco. E aí, quando se fala em parcial de primeira ordem, derivar parcialmente de primeira ordem, tem algumas anotações. Olha, são notações aplicar, para a gente escrever, quando a gente está trabalhando com derivadas parciais de primeira ordem. Para começar, de primeira ordem. Tá? São essas notações. F de x, esse x aqui embaixo, tá vendo? Do F. Aqui é o ponto, porque isso aqui é um ponto, xy, do eixo xy. Ou trabalhar só desta maneira, ou só desta maneira, ou chamar de z em vez de chamar de f, mas o princípio é o mesmo. Tá? Muda a notação para x e y, mas o princípio é o mesmo. Só que aqui a gente está derivando, né, parcialmente de primeira ordem. Então, a gente vai derivar primeira ordem x, primeira ordem y. Eu vou usar essa notação neste caso, neste vídeo. Ok? Então, vamos lá. Eu trouxe a função para cá, aqui tem um ln, não é isso? Então, vamos fazer a derivada parcial de primeira ordem desta função. Então, vou fazer aqui, ó, vou puxar aqui e vou colocar essa simbologia aqui, ok? Para x. Então, eu vou ter aqui, ó, derivada em x da função f, ou da função z, é o nome da função, ok? E aí, o que é que tem? Eu tenho um produto, mas aqui não é função com uma variável, é função com duas variáveis. Então, quando eu estou derivando em uma variável, a outra é constante. Como aqui é produto, o que a gente tem? Constante vezes função. Deriva a função, multiplica pela constante. Então, quem é a derivada de 1x elevado a 1? É 1. Então, neste caso aqui, vai sobrar somente ln de y. Por quê? Porque a derivada de 1x... eu esqueci, ó. Eu tenho aqui 1, podia ter qualquer outra, tá? Vamos chamar de uma constante aqui, ó, constante. Eu tenho x elevado a 1. Como é que deriva esse negócio? Vou colocar aqui, no caso, linha, para simbolizar isso aqui, a derivada, ó. O que que faz? Aqui tomba, 1 vezes k vai dar k, x elevado, aqui não é 1, então 1 menos 1. E aí o que acontece? Vai ficar k, isso aqui vai dar quanto? Zero. E um número elevado a zero, quanto que é? É 1. Então, quando você estiver derivando e o expoente da variável é 1, o resultado da derivada é 1 vezes alguma coisa, que é o que está aqui. Nesse caso, é 1.
Isso aqui é constante, então a constante multiplica a derivada da função, que é o que a gente fez aqui, ó, constante vezes x elevado a 1. Deriva o x elevado a 1, que vai dar 1, 1 vezes constante. Perfeito? Uhum. Então, acaba aqui a derivada em x. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para esta função e a gente vai derivar em y. E aí, eu vou usar essa simbologia aqui embaixo, né? Essa daqui, que é a mesma que eu usei aqui em x, só que aqui é em y da função, ok? E isso vai ser igual, vamos lembrar, gente, qualquer uma dessas, tá? Você pode usar essa simbologia. Aí o que acontece? Esse x passa a ser constante agora porque eu estou derivando aonde? Derivando em y. Então vai ficar x, porque o x é constante e é no produto permanece, ó. X vai ser constante aqui, ó. K é, né, constante, então aqui é constante, x. X permanece. Eu vou derivar o ln de y. Quem é a derivada de ln de y? É 1 sobre y, era. Isso eu lembro. Então, a derivada dessa função em y vai ficar o quê? X sobre y. Perfeito? Então, essa daqui é a derivada em y e aqui a derivada em x. Perfeito? Ah, era, não lembro. Ó, vamos lembrar, pessoal. Ó, ln de y. Vamos, já está certo, a gente já lembrou. Derivada de ln de y, o quê? É 1 sobre y. Se fosse x, seria 1 sobre x e assim por diante. Perfeito? Ok? Lembrado? Lembrado? Aham. Então, se inscreva no meu canal, não esquece. Comentários, likes e sucesso na aprendizagem.